Jornal de Blumenau. Patrocínio. Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Transportes Keller. Há 64 anos em movimento. Postos Bela Joia. A sua confiança é o nosso combustível. Eleva Química. Tecnologia no campo. Idicave. Sua concessionária Volvo em Santa Catarina. Segunda-feira, 1º de junho, é destaque na edição de hoje aqui no Jornal de Blumenau. Prefeitura de Blumenau cria comissões para auditar contratos citados em operações do GAECO. Vacina gratuita contra a gripe é liberada para todos os públicos. Blumenau lança guia de observação de aves e informações sobre conduta responsável em parques. PEC vence e mantém liderança na Série D do Campeonato Brasileiro. Esses e outros destaques agora, no Jornal de Blumenau. Olá, boa noite. O tempo deve se manter firme em Blumenau nos próximos dias, com variação de nebulosidade. Na madrugada desta terça-feira pode ocorrer chuvisco isolado. Já o amanhecer de quarta-feira pode apresentar uma sensação maior de frio. Entre quinta e sexta-feira a nebulosidade deve aumentar, gerando condições para chuva fraca e isolada a qualquer momento do dia. A chance de formação de El Niño no inverno deste ano subiu para 90%, conforme as projeções que foram apresentadas no Fórum Climático Catarinense. Especialistas apontam que o aquecimento do oceano já influencia a atmosfera, com possibilidade de o fenômeno ganhar força entre a primavera e o verão. Em Santa Catarina, a tendência é de mais chuva já a partir do mês de julho, elevando o risco de alagamentos e deslizamentos, além de temperaturas acima da média, com períodos de frio mais curtos e menos intensos também. Na última semana, Blumenau teve a confirmação de 2 novos casos de dengue aqui na cidade, elevando para 9 o total de casos confirmados neste ano. Apesar de um baixo número de casos, as autoridades de saúde chamam a atenção para a necessidade de manutenção de ações preventivas, como eliminar água parada e também manter os cuidados habituais para evitar a proliferação de mosquitos. E a partir de hoje, a vacinação gratuita contra a gripe está liberada para todos os públicos. Até este domingo, as doses eram aplicadas apenas aos grupos de risco, como idosos, crianças e gestantes. Agora, qualquer pessoa acima de 6 meses de idade pode procurar uma unidade de saúde para ser imunizada. Hoje o Estado recebeu uma nova remessa de 304 mil doses da vacina. O imunizante protege contra os principais vírus influenza em circulação no Brasil. Após a aplicação da dose, a proteção se inicia entre 2 e 3 semanas. A liberação geral da aplicação da vacina busca reduzir hospitalizações e casos graves provocados pela influenza. Atualmente, menos de 40% do público prioritário foi vacinado em Santa Catarina. E até o momento, foram confirmados 734 casos de influenza no estado, com 52 óbitos, sendo a maioria, 37, em idosos. Diversos catarinenses já perderam suas vidas e é fundamental que a gente possa vacinar o máximo toda a população com os estoques que nós temos disponíveis.
É importante também salientar que a vacina continua disponível para o público prioritário, idosos, crianças, pessoas com doenças com comorbidade, que são as pessoas mais suscetíveis a contrair os casos mais graves da doença. É fundamental que a população possa nos apoiar nesse momento. O poder público vem aumentando a capacidade de atendimento, leitos de UTI, estrutura de maneira geral, mas a prevenção sempre é a melhor arma contra a doença. E a síndrome respiratória, elas matam. Por isso a gente reforça o apelo para que toda a população possa se vacinar. A Prefeitura de Blumenau criou 2 comissões técnicas para aditar contratos citados em investigações do GAECO. O foco é revisar acordos ligados à Operação Ponto Final, que investiga desvios de recursos públicos em obras da cidade, e também na Operação Sentinela, que investiga desvios na contratação de vigilância armada nas escolas, além de identificar falhas e evitar a paralisação de obras e serviços essenciais. Segundo a administração pública, essa medida busca soluções rápidas e planos de contingência para proteger o atendimento à população. No caso da Operação Arbóreo, que investiga desvios no contrato com a ex-empresa que fornecia a merenda escolar, o contrato já havia sido revogado no início do atual governo, lá em janeiro do ano passado, sem impacto para o contrato vigente. Olá, amigos da TV Galega. Vocês conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo? Por exemplo, vocês conseguem ter a atenção para ler vários livros ao mesmo tempo, como eu tenho aqui? Acredito que não. Você precisa ler um por vez para poder entender bem o assunto e poder escrever sobre ele, estudar sobre ele, fazer uma prova, falar sobre ele, certo? Um de cada vez, porque exige o quê? Atenção. No trânsito, meus amigos, é a mesma situação. É exigido de nós atenção. Então, enquanto eu estou dirigindo, eu devo estar atento ao que eu estou fazendo. Jamais devo fazer qualquer outra atividade enquanto estou conduzindo meu veículo. Isso significa que o celular, que é esse aparelho tão maravilhoso que serve para tanta coisa, utilizamos hoje na nossa vida, como agora estou utilizando aqui para fazer esse vídeo para vocês. Mas, enquanto eu estou dirigindo, eu não devo mexer no meu celular. É proibido, na verdade, pelo Código de Trânsito. Por quê? Ele tira a minha atenção. Enquanto eu estou dirigindo, se eu for mexer no celular, eu vou ficar atento ao que está acontecendo no celular, seja uma mensagem, seja um texto, um áudio, enfim, vai tirar a minha atenção. No momento que eu estou olhando para o celular, eu já não estou olhando para a frente e dessa forma perdendo a atenção no que está acontecendo no trânsito. Da mesma forma, outros tipos de tirar a nossa atenção, seja um passageiro, um amigo, um parente que está conosco conversando e a gente se empolga na conversa e acaba prestando atenção mais na conversa do que no trânsito. Também não devemos. Quando estamos conduzindo o nosso veículo, é sempre atenção no que está acontecendo ali, no trânsito, no veículo que está à minha frente, no veículo que está ao meu lado, atrás de mim, vou verificar pelos espelhos retrovisores, aos pedestres que estão próximos, que estão na calçada, que desejam fazer a travessia na via, então eu devo estar atento para reduzir a velocidade e parar caso seja necessário. E aos demais usuários, motociclistas, os usuários de autopropelidos, bicicletas, tudo isso eu devo estar atento. E também aos animais, pois eles também fazem parte. Então, meus queridos, lembre-se, no trânsito a responsabilidade é de todo mundo, não apenas de quem dirige ou de quem não dirige. Todos devem estar atentos, fazendo uma coisa de cada vez. Lembre-se, um livro por vez, para que você possa entender e aí então saber o que fazer e agir corretamente. Um forte abraço.
Até a próxima. João Thomas, educador de trânsito, participa todas as segundas-feiras aqui no Jornal de Blumenau com orientações para um trânsito mais seguro. Junho é o mês dedicado a ações de preservação da natureza. E para marcar este período, Blumenau lançou um guia de observação de aves. O material desenvolvido em parceria com as secretarias de Meio Ambiente, Turismo e a FURB, traz um guia completo e também reúne orientações para visitantes e informações sobre conduta responsável nos parques. O Guia de Observação de Aves reúne imagens de cerca de 100 espécies de pequeno e médio porte. O material também permite que o visitante marque as espécies avistadas, funcionando como um registro da experiência na natureza. Além disso, o folheto traz um mapa com indicação de 4 áreas de preservação ideais para a prática: o Horto Botânico Edith Gärtner, o Parque São Francisco de Assis, o Parque Natural Municipal Klaus Feldmann e a região da Nova Rússia. Nós partimos do princípio que nós temos áreas muito interessantes aqui para observação de aves e que a gente vai conseguir encontrar todo esse conjunto, né, aqui visível. Porque existem pesquisas que mostram que mesmo pequenos remanescentes de floresta atlântica são suficientes para abrigar uma biodiversidade muito grande no que diz respeito à avifauna da mesma forma, né? Os materiais serão distribuídos em parques e hotéis de Blumenau e também trazem orientações sobre conduta responsável durante as visitas. A proposta é despertar o interesse pela conservação ambiental por meio da contemplação da natureza. E potencial não falta. Blumenau possui mais de 36 mil hectares de Mata Atlântica, entre áreas protegidas, unidades de conservação e reservas particulares. Essa cobertura vegetal sustenta uma grande diversidade de aves e outras espécies, reforçando o compromisso do município com o turismo sustentável. Precisamos, de fato, entender a nossa vocação para o turismo de natureza, né? Nós temos uma cidade que tem 70% de cobertura florestal, ainda que a maior parte dela seja vegetação secundária ou em recuperação, mas isso é muito significativo. A biodiversidade aqui é muito grande, né? Então, entender que nós temos essa vocação é muito importante para que Blumenau também assuma esse perfil de turismo de natureza muito mais fortemente do que né? A Câmara de Vereadores de Blumenau realiza amanhã uma audiência pública para discutir as políticas culturais no município. O encontro será às 7h30 da noite e vai reunir artistas, produtores, gestores públicos e também é aberto para a participação da comunidade. Entre os temas estão os editais de incentivo, o acesso a recursos do Fundo Municipal de Cultura e também a retomada do prêmio Herbert Rollets, que não é lançado há cerca de 3 anos. Muito boa noite, Jorge. Aquele abraço a você, a todos os telespectadores da TV Galega. Jorge, o Blumenau Esporte Clube entrou em campo ontem, jogando lá no estádio Bento Freitas, lá no sul do Rio Grande do Sul, em Pelotas, né? E venceu o Brasil de Pelotas de virada pelo placar de 2-1, aliás, 2 golaços, né, da equipe do Blumenau Esporte Clube. E o Beck chega a 19 pontos ganhos na competição e já fechou no G2, já estava classificado para a próxima fase, mas agora fechou no G2 e pode até já garantir a primeira colocação hoje mesmo, porque hoje o Marcílio Dias encara o Azures no Gigantão das Avenidas. Marcílio Dias e Azures, ou Azures, né? Vai ser às 8h15 da noite. Se o Marcílio Dias perder o jogo, o Blumenau já se garante na primeira colocação, mesmo um empate, porque como o Blumenau tem 6 vitórias e o Marcílio Dias tem apenas 4, o Blumenau já se garante também. O time do Blumenau volta a campo
pela Série B do campeonato, aliás, pela Série D do Campeonato Brasileiro de Futebol semana que vem, né? E a gente vai, claro, acompanhando sempre essa situação e trazendo aqui para o telespectador da TV Galega, né? Teve nesses jogos também, porque o time do Blumenau tá no grupo A16, né? E tem o grupo A15, que também tem times aqui de Santa Catarina. Blumenau, no domingo que vem, encara a equipe do São José. Jogando novamente em casa, o Marcílio Dias encara o São Joséense fora de casa. No outro grupo, que é o grupo A15, o Joinville venceu a equipe jogando inclusive em casa, o Guarani de Bagé por 2-0. E o Santa Catarina de virada venceu o Cianorte 3-1. Santa Catarina tem 16 e o Joinville é o terceiro com 15 pontos ganhos. Próxima rodada também a final na semana que vem, bem interessante, a Série D do Campeonato Brasileiro de Futebol. Quem entrou em campo ontem também foi o Metropolitano jogando a Série B do Campeonato Catarinense de Futebol. Em casa venceu o Juventus, isso não foi ontem, tá, gente? Foi no sábado essa partida, até com uma certa facilidade. Metrô venceu o Juventus pelo placar de 2-0. O Beck entra em campo quarta-feira agora, 3 horas da tarde, contra o Nação na Arena Joinville. Metropolitano tem 16, Caravaggio tem 15, Hercílio Luz 14, o Beck tem 13 pontos ganhos, é o quarto colocado até aqui na Série B do Campeonato Catarinense de Futebol. Jorge, grande abraço a você, né? Sejam bem-vindos novamente aí com o Jornal de Blumenau. Abraço a você e todos os telespectadores da TV Galega. A seguir, vamos falar sobre o uso racional de medicamentos. A gente volta já já. Castelo da Pizza. Há 30 anos, celebrando o que realmente importa: estar junto. Rodízio completo, com pizzas e acompanhamentos chegando quentinhos toda hora, direto na sua mesa. Vem viver essa experiência no Castelo da Pizza. Rua 2 de Setembro, 4241, Itopava Norte, Blumenau. Castelo da Pizza. Tradição que atravessa gerações. Na churrascaria Tiffany, tradição e sabor caminham juntos há mais de 90 anos. Ambiente aconchegante e perfeito para toda a família. Aberto de terça a domingo para o almoço e nas sextas e sábados também à noite. Venha saborear o melhor churrasco da região. Rua Amazonas 2322, no coração do Garcia. Peça também pelo telefone 3324-0807. Churrascaria Tiffany, o sabor que atravessa gerações. Dicave Volvo, referência em prestação de serviços, venda de caminhões e ônibus. Ampla cobertura no estado com 14 filiais. Completa estrutura para atender com rapidez transportadores de todo o Brasil. Venha conhecer a Dicave Blumenau, às margens da BR-470. São 2.800 metros quadrados com todos os serviços de mecânica e todas as soluções para o seu caminhão. Possui 12 box, showroom de vendas, sala de motorista, área de treinamento, refeitório e amplo pátio. Aproveite e tenha 2 anos de garantia em peças genuínas Volvo. Entre em contato e agende seu serviço. Dicave, a sua concessionária Volvo em Santa Catarina. Estamos de volta aqui no Jornal de Blumenau, agora com o nosso bloco de entrevista. Hoje eu vou conversar com a farmacêutica e coordenadora do setor de medicamentos de Blumenau, a Lucinéia Largura. Nós vamos falar sobre o uso racional de medicamentos. Quase todo mundo tem medicamentos em casa, né? E é importante esse tipo de orientação. Lucinéia, muito obrigado pela participação. Obrigada, boa noite. Bom, o uso racional de medicamentos. O que a população precisa entender sobre esse tema, Lucinéia?
Primeiro, o que seria o uso racional do medicamento, né? Seria tomar o medicamento quando necessário, na dose necessária, pelo tempo necessário. Quem vai fazer essa orientação é um profissional de saúde. E quais são os principais problemas, né, que são causados pelo uso incorreto de medicamentos? O mais grave que eu vejo é a resistência bacteriana, né? Você comprar um antibiótico, o médico prescrever esse antibiótico por 5, 10 dias e você melhorar no 3º dia, 4º dia e interromper o tratamento. Essa bactéria ela vai ficar resistente a esse medicamento e daqui a pouco você vai ter uma queda, essa doença ela vai voltar mais forte e você vai precisar de uma medicação mais forte para combater essa infecção, no caso. E se continuar com esse ciclo vai crescendo cada vez mais? Até chegar o momento que você não vai ter medicamento para matar aquela bactéria, como às vezes a gente ouve os casos de bactérias multiresistentes. Muito causadas, então, por um princípio desse que muitas vezes o paciente nem nota. Isso. Ou acha que está agindo corretamente quando está criando um grande problema para a saúde. Isso, e às vezes o fato de eu não fazer o tratamento vai refletir no seu tratamento. Porque a bactéria vai passando, né, e ela vai se ajustando a isso. Bom, quando a gente fala em uso incorreto, além de interromper, né, uma medicação proposta por um tratamento médico, o que mais pode ser considerado uso incorreto de medicamento? Você tomar fora do horário, você parar de tomar por conta própria ou ajustar a dose por conta própria. O médico me deu esse aqui para dor, por exemplo. Ele falou que era para tomar 2 vezes por dia. Mas a minha dor está piorando, eu vou tomar 3. Sem consultar o profissional para ver se existe essa possibilidade ou se é melhor colocar uma outra medicação no intervalo ou se é melhor mudar a medicação por uma outra, né? Então é sempre importante conversar com o profissional de saúde. Sempre em que a pessoa entender que o medicamento não está fazendo efeito ou entender que o medicamento já cumpriu aquele efeito, mas o tratamento ainda é prolongado, sempre é necessário consultar o profissional médico antes de fazer qualquer alteração. Sim, muito importante isso. A automedicação é um hábito comum nas pessoas, né? A gente já falou aqui que praticamente todo mundo tem algum tipo de medicamento em casa, né? Por que isso acontece, né? Pelas experiências que vocês têm, e quais são os principais riscos à saúde que a automedicação leva? Então, acontece porque a pessoa não faz o tratamento corretamente, porque no SUS, pelo menos, né, a gente entrega o medicamento para o tratamento correto, para cumprir aquele período pré-determinado. Se eu parei na metade, eu vou ter excesso dessa medicação em casa e quando eu achar que eu estou com o mesmo problema, eu vou fazer o mesmo tratamento, né? Isso é. E tem outras questões também relacionadas a medicamentos, como, por exemplo, guardar uma receita médica e lá na frente sentir os sintomas de uma doença passada e não procurar o médico simplesmente com a receita e procurar um medicamento novo, utilizar medicamentos que alguém tomou e disse que fez efeito bom e assim achar que está tratando corretamente uma doença. Isso também pode trazer sérios riscos à saúde das pessoas. Com certeza, porque você tomou a medicação que o vizinho indicou ou que você tinha em casa e você não melhorou, você vai ao médico. Como é que o médico vai te avaliar se você já estava tomando uma medicação? Então vai ficar difícil até para o médico conseguir fazer um diagnóstico correto, porque você está tomando uma medicação, ela está mascarando alguns sintomas e deve ficar difícil para o médico fechar o quadro e saber exatamente qual é o teu problema e a melhor forma de tratar. Lucinéia, há casos em que um sintoma simples, como uma dor de cabeça, por exemplo, quase todo mundo tem remédio para dor de cabeça, e dor de cabeça é tão comum que quase todo mundo tem um momento de dor de cabeça.
Mas um sintoma simples como esse, ele pode estar escondendo algo mais sério? Com certeza. E a gente tentar amenizar com medicamento? Com certeza. Por isso sempre é importante procurar um profissional médico. Isso mesmo. Muita gente acredita que analgésicos, anti-inflamatórios e remédios para a gripe não oferecem risco. Mas eles chegam a oferecer algum risco? Oferecem. Quais são os tipos mais preocupantes? Olha, o paracetamol, por exemplo, se você tomar uma concentração maior de paracetamol, você vai comprometer o seu fígado. Você pode ter uma cirrose hepática, que a gente chama de uma cirrose medicamentosa. É uma cirrose provocada por medicamento. Crianças, idosos, gestantes, pessoas com doenças crônicas devem ter uma atenção muito especial com esses tipos de medicamentos? Sim. Idosos e crianças com relação à dose, né? Porque a dose para criança e para idoso, muitas vezes ela precisa ser ajustada por conta do metabolismo que já é um pouco diferente, né? E pacientes crônicos, pode acontecer uma interação medicamentosa. Eu já tomo 4 medicamentos, vou tomar mais um para dor de cabeça. Esse medicamento que eu vou tomar para dor de cabeça, ele vai interferir no que eu já tomo todos os dias. Ele pode aumentar o efeito, ele pode diminuir o efeito. E nas duas formas, isso é ruim. É comum as pessoas sentirem algum sintoma, dor de cabeça, sintoma de gripe ou coisa parecida, e correr para a farmácia no lugar de correr para uma consulta médica, né? E aí tentar buscar um medicamento através do atendente da farmácia. Isso também pode ser perigoso? Pode. De preferência, se você não conseguir consultar um médico, procurar o enfermeiro da unidade de saúde, procurar o farmacêutico, tanto nas farmácias públicas quanto nas farmácias privadas, porque você vai ter um olhar um pouquinho diferenciado para a situação. Como os medicamentos devem ser armazenados corretamente? A gente já falou, volto a repetir, quase todo mundo tem medicamentos em casa e em algum lugar esses medicamentos estão guardados, né? E como eles devem ser corretamente armazenados? Então, muito importante essa questão, né? Nunca no banheiro e nunca na cozinha. Por quê? São os locais mais quentes e mais úmidos da casa. Então, sempre procurar algum outro lugar, ou talvez no quarto, ou talvez na sala, num lugar alto, de preferência fechado, porque algumas medicações elas são desestabilizadas com a luz, né? Então, elas têm que ficar na caixinha guardadinha. Evitar também que fique ao alcance das crianças e dos animais domésticos, porque também é muito importante. Hoje em dia quase todo mundo tem um animalzinho Sim. em casa e a gente não quer que eles fiquem doentes, né, por conta da gente ter guardado uma medicação num lugar que ficou acessível a eles. Medicamentos que sobram de um tratamento, medicamentos que acabam vencidos. O que fazer com esses medicamentos? E, aliás, prestar muita atenção no vencimento dos medicamentos, né? Isso mesmo, muito importante essa questão. Quando sobra, às vezes a gente vai comprar na farmácia uma medicação, o médico pediu para tomar 10, vem com 12. O que a gente faz com esses 2? Não é para guardar, tá? Também não é para jogar no lixo, nem no lixo reciclável, nem no orgânico. Levar sempre para uma unidade de saúde. Todas as nossas unidades básicas de saúde, os ambulatórios gerais, eles possuem caixas coletoras, que é para você fazer o depósito dos medicamentos que venceram e desses medicamentos que sobraram. Algumas farmácias comerciais também dispõem desse serviço. Que podem ser também levados esses medicamentos, né? Isso mesmo. Nós temos a farmácia solidária, que fica no Centro de Saúde Rosânia Machado, na frente da Policlínica, onde a pessoa também pode levar essa medicação diretamente lá. E essa medicação na farmácia solidária vai atender uma pessoa que não tem a condição de comprar um medicamento e que necessita para um tratamento. Isso é muito importante, né? Isso, em alguns casos sim, porque é feita toda uma avaliação da medicação que é recebida, né? Para ver se ela pode ou não ser utilizada por uma outra pessoa. Qual é o papel do farmacêutico na orientação à população sobre essa questão
de medicamentos, né? A armazenagem, as dosagens, o tratamento correto, né? E acompanhamento de todas essas medicações. O farmacêutico é o último profissional de saúde que pode tirar alguma dúvida do paciente, né? Ele passou muitas vezes com o enfermeiro na unidade de saúde, depois ele passou com o médico, depois ele vai passar com o farmacêutico. Então, se ficou alguma dúvida nesse caminho, ele ainda tem a chance de tirar com o farmacêutico. Lucinéia Largura, muito obrigado pela tua participação e orientações à nossa audiência. Obrigada, boa noite. E aqui nós vamos encerrando a edição de hoje do Jornal de Blumenau. Esse noticiário reprisa às 11 da noite. Uma ótima e maravilhosa noite para você. Jornal de Blumenau. Patrocínio. Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Transportes Keller. Há 64 anos em movimento. Postos Bela Joia. A sua confiança é o nosso combustível. Eleva Química. Tecnologia no campo. Idicave, sua concessionária Volvo em Santa Catarina.